Olá, povo querido, povo amado que me acompanha aqui nas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Eu sou o terapeuta Carlos Mariosa e hoje, aqui no programa Vida Plena, eu vou explicar qual a diferença entre o programa Vida Plena e o programa Open Mind. O programa Vida Plena é um programa que tem como propósito fazer com que as pessoas construam uma vida plena, uma vida abundante, que as pessoas possam viver com qualidade de vida. E o tema de hoje é como viver uma vida plena. Os passos, 5 passos para viver uma vida plena. São mais de 5 passos, mas eu quero falar aqui de 5 principais embasados na inerrante palavra de Deus. É um programa cristão, mas ele acolhe todo tipo de pessoa que tem uma concepção diferente da palavra de Deus. Então é um programa voltado para cristãos, para não cristãos, porque Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o propósito do programa Vida Plena. O programa Open Mind, ele é voltado para profissionais da área da dependência química. É um programa que aborda terapeutas, coordenadores e monitores. E qual é o propósito do programa Open Mind? Atualizar e otimizar esses profissionais para que eles sejam acima da média. Então, o programa Vida Plena é um programa de desenvolvimento pessoal para que as pessoas possam viver uma vida com qualidade, e o programa Open Mind é voltado para os profissionais da área de dependência química para que eles possam ser otimizados, capacitados para serem profissionais acima da média. Fazendo essa introdução aqui, explicando a diferença entre o programa Vida Plena e o programa Open Mind, hoje eu quero falar sobre 5 passos para que você possa construir uma vida plena que satisfaz, tá bom? Mas antes, fique aí com a nossa vinheta. O texto que eu quero me embasar é um texto bastante conhecido no meio do povo cristão. Até mesmo quem não é cristão conhece esse texto de João, capítulo 10, versículo 10. Eu quero me ater aqui à parte B do versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem está prometendo essa vida abundante? Quem está prometendo essa vida plena que satisfaz? Essa vida plena, essa vida abundante é Jesus, é o próprio Jesus. Então, partindo dessa primícia, que é o próprio Jesus que está prometendo uma vida abundante, uma vida plena, primeiro passo para que eu tenha vida plena, vida abundante, é ter uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Jesus. E como eu faço isso? Primeiro passo, ter uma vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Se você olhar a vida de Daniel, lá no capítulo 6, versículo 28, está escrito: e assim prosperou Daniel no reinado de Dário e de Ciro, o persa. Daniel, ele não era babilônico e não era persa, ele era israelita e prosperou em terra estrangeira. Então, para viver uma vida plena que satisfaz, eu não dependo só de um lugar. Eu vou ser próspero só na igreja. Não,
Pelo contrário, eu sempre digo que o último lugar onde eu devo manifestar o meu cristianismo é na igreja. Eu preciso ser cristão primeiro na minha casa, na sociedade, na cidade onde eu vivo e convivo, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. O apóstolo Paulo diz que eu sou uma carta escrita. Eu posso evangelizar com palavras, mas eu evangelizo com atitudes. A sunamita observou a vida de Eliseu e ela concluiu, junto com seu marido, quando Eliseu estava passando: este que passa por nós verdadeiramente é um santo homem de Deus. Então, se eu quero prosperar, se eu quero viver uma vida plena, eu preciso ter uma comunhão com Deus através de uma vida de oração. Como sempre eu ensino, existem duas formas de você orar: a oração audível verbal e a oração no espírito, a oração mental. Todos os dias de manhã eu faço o meu devocional, oração audível e verbal. Mas no meu dia a dia eu fico em oração no espírito, a oração mental. Eu preciso ter essa comunhão. E atrelado a esse primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo. E eu já expliquei inúmeras vezes a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito. O equilíbrio é ser cheio do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo. Porém, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, operamos maravilhas em teu nome. E olha a resposta de Jesus: eu não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todas as pessoas que são usadas pelos dons e pelos ministérios do Espírito são cheias do Espírito. E por que Jesus não conheceu? Porque uma árvore se conhece pelos frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, ela tem os frutos do Espírito manifesto em sua vida. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a doçura, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Você tem, primeiro, relacionamento com Ele através de uma vida de oração? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter os frutos do Espírito manifesto. Segundo, Jesus, Lucas capítulo 4, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você entende que os apóstolos eram guiados, mentoreados e dirigidos pelo Espírito. Essa é uma segunda característica de quem é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito. E a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Mas é interessante você ler todo o capítulo, de 1 a 16. Por quê? Olha, a terapia cognitiva comportamental diz que aquilo que eu penso gera comportamento. Comportamento funcional ou comportamento disfuncional.
Se eu sou uma pessoa que tenho crenças limitantes e distorções cognitivas, a probabilidade é que eu tenha comportamentos disfuncionais. Então, se eu quero ser um cristão, eu preciso ter a mente de Cristo para ter um comportamento de Cristo, um comportamento igual ao de Jesus. E quem pode me dar essa mentalidade? O Espírito Santo. Jesus não falou? Sejais meus imitadores? Para eu ser um imitador de Cristo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu mesmo, com as minhas forças, não vou conseguir. Por isso que Jesus falou, ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Quer viver uma vida plena que satisfaz? Quer viver uma vida abundante? Quer viver uma vida de prosperidade? Primeiro, tenha uma vida de oração. Segundo, seja cheio do Espírito Santo. E terceiro, tenha vida na palavra. Eu vou ler aqui Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Para você entender o contexto. Moisés tinha morrido, Moisés guiou o povo no deserto, e a missão de Moisés era guiar o povo para herdar a terra que manava leite e mel, a terra que Deus prometeu. Mas como Moisés morreu, Deus levantou Josué e falou para ele, da mesma forma que eu fui com Moisés, serei contigo. Por onde você fores, estarei contigo. Aonde você pisar a planta dos teus pés, ninguém vai te vencer. Porém, olha o que diz aqui, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a esquerda e nem para a direita. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro. Medita nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Se você quer viver uma vida plena, que satisfaz, uma vida abundante, tenha vida na palavra. Traduzindo aqui, ouça a palavra através de uma pregação ou através da leitura, medite na palavra, estude a palavra, viva a palavra e anuncie a palavra. Vida de oração, cheio do Espírito Santo e vida na palavra. Quarto, purifique o vosso coração. Uma pessoa que tem mágoa, ressentimento, ódio, maldade, tristeza, que tem pensamentos maldosos, não vai conseguir desfrutar de uma vida plena que satisfaz. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus falou que é o coração impuro que impede uma pessoa de viver uma vida abundante. E aí Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele fala, arrancai de vós toda a ira, toda a mágoa, todo ódio, toda a maldade, toda a palavra torpe da vossa boca. Então eu preciso identificar o que contamina o meu coração, o que contamina os meus pensamentos, e com o auxílio de Deus, e com o auxílio da palavra, e com o auxílio de pessoas que têm preparo para me ajudar, eu vou purificar o meu coração. Porque uma pessoa com o coração contaminado, jamais, guarda isso, jamais poderá viver uma vida plena que satisfaça. Não tem como você viver uma vida plena que satisfaz com o coração e com a mente contaminada. Isso é muito importante
de entender, compreender, praticar. Porque se o coração e se a mente estiver contaminada, todas as outras áreas serão afetadas. Porque Jesus falou, se você levar uma oferta no altar, mas se você tiver algo contra uma pessoa, deixa ali a sua oferta, vai lá, reconcilia-te com aquela pessoa, depois vem e apresenta a sua oferta. Sabe por que muita gente ora a Deus e não recebe? Primeiro porque não sabe orar. Porque ora e não recebe nada porque pedem coisas para satisfazer os seus próprios desejos. Por isso que o Espírito Santo é um intercessor que vai ao ouvido de Deus com gemidos inefáveis levar as nossas orações. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Ele vai ao ouvido de Deus. Ele vai no pé do ouvido de Deus. Porque quando a gente está orando aqui, a gente está orando na maioria das vezes de forma errada. Aí o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, leva para Deus aquilo que realmente nós necessitamos. É como se ele traduzisse a nossa oração, reconfigurasse, corrigisse a nossa oração. Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida abundante? Purifique o seu coração. E quinto, tenha qualidade nos seus relacionamentos. A Bíblia diz, afastai dos desordeiros. Pessoas tóxicas contaminam. A psicologia diz, você é a média das 5 pessoas que você vive e convive. Se você viver com um fofoqueiro, a probabilidade é você se tornar um fofoqueiro. Se você vive com pessoas rancorosas, magoadas, vai potencializar a sua mágoa, seu ressentimento, seu ódio. Não é menosprezar essas pessoas, não é desprezar essas pessoas, não é ficar falando mal dessas pessoas. É manter uma certa distância. Futuramente eu vou lançar aqui uma masterclass para que você possa viver uma vida abundante e uma vida que vale a pena. Esse vídeo aqui é uma síntese do que é o projeto Vida Plena, na sua primeira fase. Quer viver uma vida abundante que Cristo prometeu? Tenha uma vida de oração, seja cheio do Espírito Santo, tenha vida na palavra, purifique o seu coração e tenha qualidade nos seus relacionamentos, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, vai deixando o seu like aqui, se inscreva no meu canal, siga-me aqui nas redes sociais, aperte o sininho para receber as nossas notificações e que Deus te abençoe e até a próxima.